povo de Deus abençoa o povo de Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá então. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Você achou? Jesus disse, verso de número 1. Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiraram e perguntaram: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre seus parentes e sua própria família. Por isso, não pôde realizar milagres ali, exceto por as mãos. Sim, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Amém. Exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Continuidade do verso de número 6. Então Jesus partiu dali, dizem em outras traduções. Aqui na NVT diz: então Jesus percorreu diversos povoados, ensinando a seus moradores. E você diz amém. Espírito Santo, vamos lá. Torna essa noite inesquecível. Torna essa noite memorável. Que a Tua palavra possa queimar nosso coração. Que a Tua palavra seja fogo e o nosso coração seja como palha, Senhor. Incendeia-nos. Fale conosco nesta noite. Não queremos participar de um culto comum. Todo culto para nós é uma proposta extraordinária. É um momento único que nunca mais vai voltar. Espírito Santo, nós queremos muito ouvir a Tua voz. Por favor, Senhor. O vaso é o mesmo, os ministros são os mesmos de toda quarta, mas o Senhor é novidade para nós todo culto. Fala conosco desde a porta até o altar, Senhor. Em nome de Jesus. Alcança aqueles que estão em casa também, assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos lá, pastor Jonatas, pastor Dayana, nossos ministros. Irmãos, o tema dessa ministração é: quando Jesus se torna comum. Quando Jesus se torna trivial. Quando Jesus se torna comum. Nós temos que entender e aprender algo com o Espírito Santo. Nós somos um povo que buscamos intimidade com o Senhor. Porém, essa intimidade nunca torna os íntimos vulgares e triviais. Quando você casa e você começa a conviver com o seu cônjuge, ao passar das semanas, meses e anos, os dois desenvolverão cada vez mais intimidade. Porém,
esta intimidade do casamento, ela nunca torna ambos comuns. Quanto mais íntimos se tornam, mais respeito se desenvolve, mais o amor cresce. Na medida que a intimidade vai crescendo, cresce também o respeito, cresce também o amor, cresce também a admiração um pelo outro. Essa é a intimidade correta. A intimidade que não é correta, à medida que vai se convivendo, vai se diminuindo o respeito, vai se perdendo a admiração, e de repente se tornou comum. Precisamos separar esses dois conceitos, ou esses dois exemplos, ou esses dois perfis de intimidade. Falando de família, de casamento. Esta é o perfil da intimidade correta. À medida que você convive mais com a pessoa, mais você vai amá-la, mais você vai respeitá-la, mais você vai admirá-la. Os anos passam e a admiração não pode diminuir. A admiração tem que aumentar um pelo outro cada vez mais. Dentro de uma aliança de amizade também procede a mesma lei. Quando nós desenvolvemos uma amizade íntima, quanto mais nós convivemos, mais andamos juntos, mais os anos passam e a gente continua mais próximo, mais amigos, mais eu devo respeitar você e mais eu devo admirá-lo. Esta é a intimidade correta, é o perfil de intimidade correto, saudável, bíblico, que Deus deixou para vivermos em todas as esferas de intimidade que vamos desenvolver, sejam elas nos relacionamentos de amizades, de alianças de casamento e também espiritual. Se essas leis valem para relacionamentos amigáveis e para relacionamentos familiares, como casamento, e aí procede, elas valem primeiro, antes, para o relacionamento com Deus. Quanto mais eu convivo com Deus, mais eu devo amá-lo, e não o contrário, ele cair no comum para mim. Quanto mais eu convivo com o Espírito Santo, mais eu devo admirá-lo, e não na medida que o tempo vai passando, ele se torna uma pessoa comum, nunca. Quanto mais eu convivo com Jesus, todos os dias eu descubro um ângulo dele que eu ainda não tinha visto. Então todos os dias há uma admiração nova dentro de mim pelo meu Cristo. Triste é quando uma comunidade de fé, falando de um contexto coletivo como igreja, ou de um indivíduo, uma pessoa como templo do Espírito Santo, que quando o tempo começa a passar, Jesus se torna comum para ele. Vir ao culto é algo comum, é só mais um culto, é só mais uma canção, é só mais uma ministração dos músicos, é só mais uma pregação do pregador, é só mais um dia que eu tenho que ficar na recepção, é só mais um dia que eu venho e sento nas cadeiras. Meia hora de adoração para mim, eu já conheço todas as músicas, virou um repeteco.
É isso, minha filha. Virou uma religiosidade. Eu estou falando, mas já não estou mais sentindo o que eu estou falando. Eu ouço a palavra, mas a palavra para mim já não tem mais o mesmo ardor que ela tinha lá no começo. Ela se tornou comum. Trato ela como se fosse trivial e comum. Não há novidade nenhuma. Por isso que nós colocamos, segundo o Espírito Santo, o tema dessa ministração: quando Jesus se torna comum. E Jesus não pode se tornar comum. Todos os dias Jesus é uma novidade. Quando Jesus se tornar comum na sua vida, na nossa vida, eis ali a nossa fé totalmente mofada. Quando o Espírito Santo não é mais novidade no seu dia, a sua fé está ameaçada, e a sua saúde espiritual já está à margem de uma UTI. O cristão que serve a Jesus tem que manter a chama do Espírito acesa todo dia. Todos os dias nós devemos nos debruçar e procurar o aspecto novo de Jesus para aquele dia. Abre aspas. Jesus, mostra-me a tua novidade para hoje. Espírito Santo, mostra-me algo diferente em você que eu não vi. Eu quero uma medida nova do Senhor hoje. Fecha aspas. E Ele vai manter o nosso coração aceso. Todos os dias, Jesus tem que ser uma novidade na minha e na sua vida. Caso contrário, se Jesus não se tornar uma novidade todo dia, daqui a pouco a nossa admiração por Ele baixa. Daqui a pouco o nosso amor por Ele também vai esfriando. E no começo lá atrás a gente começou amando tanto Jesus, e de repente no meio da caminhada nos vimos desejando já outras coisas. E agora outros amores começam a ocupar o lugar que Jesus ocupava. Você ama Jesus? Você ama Jesus mais hoje do que ontem? Quantas pessoas estão amando Jesus hoje menos do que ontem? Quantas pessoas que já amaram muito Jesus, mas por não cuidar deste amor, tornou ele comum, e hoje o amor não está em ordem crescente, mas decrescente. Ele está diminuindo. Todo dia o amor por Jesus diminui um pouquinho. E na medida que o amor por Jesus vai diminuindo, o amor pelas coisas dessa vida começa a ocupar o lugar no nosso coração. Ou seja, a gente começa a amar mais a terra do que o céu. Você ama Jesus mais hoje do que ontem? Você está sendo verdadeiro na sua resposta? Então, se você ama Jesus, você nunca vai parar. E se alguém parou,
é porque o amor por Jesus diminuiu. Porque se nós amamos Jesus, nada pode nos parar. Você é infalível. Nós nos tornamos inderrotáveis se nós amamos Jesus. Nada pode parar você. Não existe luta grande, não existe dia difícil, não existe perca grande. Nada para alguém que ama Jesus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. De acordo com Charles Darwin, dos pais da psicologia, a fé é a distinção mais completa entre o homem e os animais inferiores. Caso essa observação seja verdadeira, Darwin sugere que a falta de fé por parte do homem coloca-o no mesmo nível dos animais. Escute, por favor. Estamos falando de uma teoria da psicologia. Um dos pais da psicologia, junto com Carl Jung. Ele está dizendo o seguinte: que quando um homem deixa a sua fé morrer, ele se torna um animal irracional. Ele está dizendo o seguinte: o que separa, o que nos classifica, o que separa os animais irracionais dos racionais, é porque os racionais desenvolvem uma fé. E quando esta fé começa a ser em ordem decrescente, então o homem começa a agir por instinto, pela sua natureza caída. Quando agimos pelos nossos impulsos, por desejos. Não é a Bíblia que está citando isso, isso é uma teoria, mas se encaixa como uma luva. Ou seja, só tem uma forma de nós escaparmos daquilo que é irracional. Só tem uma maneira de nós escaparmos do domínio dos nossos instintos. Só existe um escape dos impulsos da nossa natureza, é mantermos a nossa fé pura e viva. Quando a fé acaba caindo, nós passamos a agir como animais, segundo a teoria de Darwin. Aleluia. Jesus tem que ser novo todo dia. Você não pode se acostumar com Jesus, não no perfil correto de intimidade. Nós não podemos tornar Jesus uma pessoa comum, embora desenvolvemos intimidade com Ele, mas todo dia a nossa admiração por Ele deve crescer um pouco mais. Sempre que nós acordarmos de manhã, nós temos que fazer um exercício desse músculo chamado fé. Todos os dias. Lembra do que
O Espírito Santo falou conosco aqui no começo hoje, que servir a Jesus é um desafio. Todos os dias a nossa fé é desafiada. Servir a Jesus é desafiador. Muita gente começou bem, mas o que determina um vitorioso não é se ele começa bem, é se ele termina bem. Porque não adianta a arrancada, nós começarmos bem e ficar pelo meio do caminho. Só vai nos tornar vitorioso quando nós passarmos a linha de chegada. Nós temos que começar amando Jesus, admirando Ele todo dia de uma forma diferente, e irmos assim até o fim. Isso é perigoso. Nós conhecemos o nosso coração. Nós sabemos que se nós não cuidarmos do nosso próprio coração, daqui a pouco nós esfriamos e nos tornamos pessoas totalmente sem a graça, sem o cheiro, sem a admiração. Sem o respeito com o sagrado. Jesus se torna comum. Calma, eu vou entrar no texto. O orador agnóstico coronel Robert sugeriu outro ponto de vista, pois descreveu o cristão sem fé como um pássaro mudo dentro de uma gaiola. Provavelmente é mais fácil concordar que as palavras dele descrevem, na verdade, um incrédulo. Um cristão com a sua fé fria, com a sua fé morna, um cristão que Jesus se tornou comum para ele, é como um pássaro preso numa gaiola com a boca amordaçada. Não tem nenhum tipo de vibração, de som. Um dos temas centrais desta sessão do Evangelho de Marcos é a incredulidade das pessoas que se aproximam do servo de Deus, ou seja, Jesus. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo sofredor, como servo de Deus. E o texto que nós acabamos de ler, no capítulo 6, a partir do verso de número 1 até o verso 6, narra a história de que Jesus voltou pela segunda vez a Nazaré, sua região, onde ele nasceu, ou melhor, onde ele se desenvolveu a sua infância. Não nasceu ali, mas desenvolveu a sua infância ali, a sua adolescência, a juventude e também parte da sua vida adulta. Só que para essas pessoas, Jesus se tornou uma figura comum. Jesus era nazareno. E a intimidade foi para um lado contrário. Essa intimidade é que nós temos que tomar cuidado. Porque eles desenvolveram uma intimidade que não causava admiração por Jesus, mas tratavam Jesus como uma pessoa comum. E quando Jesus é tratado como uma pessoa comum, ele não se desenvolve nos milagres, nos prodígios, nos sinais. Trata Jesus comum na sua vida para ver se acontece alguma coisa. Não acontece nada. Os aspectos gloriosos de Jesus são revelados em nós
partir do momento que nós o tratamos com respeito, com uma medida de amor que está crescendo, e todos os dias nós temos uma admiração nova por Jesus. Esse texto mostra que Jesus pouco consegue fazer em um ambiente onde ele é tratado como uma pessoa comum. Por isso que nós vivemos tempos onde não acontece mais nada. Porque Jesus não é tratado com admiração no culto ou na vida como deve ser. E aonde não há admiração por Jesus, não há manifestação do Jesus em sua identidade celestial. Se nós não tratarmos com admiração os aspectos de Jesus humano como carpinteiro, nós jamais, talvez, acessaremos a revelação de um Jesus celestial. Se você não aprender a conviver com um Jesus simples do dia a dia, sem perder a admiração por Ele, talvez a sua vida nunca vai ver um milagre acontecer. Nós desenvolvermos uma comunhão com o Jesus do dia a dia, sem perder a admiração por Ele. Eis aí um grande segredo para viver em novidade de vida todo dia. Eu estou vivendo com o carpinteiro. Carpinteiro fala da esfera humana de Jesus, da natureza humana de Jesus. Eu estou convivendo com o carpinteiro todo dia. Porém, todo dia eu o admiro ainda mais. Ao passo que acontece essa admiração pelo carpinteiro simples, então a manifestação da natureza gloriosa de Jesus vai acontecer. Está difícil de entender? Está bem explicadinho? Tinha um motivo de sobra para acreditar em Jesus Cristo, mas ainda assim, todas essas pessoas de Nazaré, inclusive os próprios amigos, mostraram-se incrédulos. Eles tinham motivos de sobra para acreditar em Jesus. Eles conviveram com Jesus, eles viram as histórias sendo contadas por Maria, por José. Mesmo assim foram incrédulos. Que triste quando Jesus se torna comum e nós não admiramos a simplicidade do dia a dia com Ele. Ao estudar este capítulo, o capítulo de número 6 do Evangelho de Marcos, devemos ter sempre em mente a admoestação solene de Hebreus 3:12, que diz: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. O escritor aos Hebreus está falando: cuide para que o seu coração não se torne perverso, ao ponto de você conviver com Deus tanto, que esta convivência por si só te afasta dele. Pessoas que convivem com Deus só porque não o tratam com a veneração que ele merece todo dia, e a própria convivência com Deus é uma pedra de afastamento. Eis aqui um grande mistério. Aqueles que tenham ouvidos, que ouçam e que entendam isso. Eis aqui um grande mistério da saúde de uma vida espiritual, não a curto, mas a médio e longo prazo. Eis aqui um grande segredo para continuar firme. Os anos vêm, os anos vão, e você continua queimando todo dia,
em ordem crescente, amando Ele mais hoje do que ontem. Passa 5 anos, passa 10 anos e você está mais apaixonado por Jesus. O culto está cheio, a igreja está cheia, e o inverno chega e você vem e continua queimando do mesmo jeito. Eis aqui um grande segredo para você continuar amando Jesus todas as estações do ano. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Segura, pastora Dayana. Quando nós acostumamos com Jesus, quando Jesus se torna uma pessoa comum para nós, e já não há mais a admiração, agora eu preciso de um impulso, de uma motivação a mais para mim servir a Ele. Por exemplo, o que tem de novidade hoje para mim no culto? Quando Jesus se torna comum na minha vida, agora eu preciso de acessórios para exercitar a minha fé. Ou seja, tem uma campanha para me fazer, me dá 7 quarta-feira, porque daí 7 quarta-feira eu vou fazer um voto de 7 dias, e aí eu vou respeitar, eu vou ir 7 dias. Quando a minha admiração por Jesus diminui, e Jesus se torna comum na minha vida, eu preciso de uma campanha, eu preciso de um artista aqui em cima, motivar a minha ida a Deus. Eu preciso de um acessório. Só Jesus limpo, sozinho, já não me motiva mais, porque Ele se tornou comum. Quem é que vai estar lá? Jesus. Só Jesus? Só Jesus eu já ouço todo dia. Deus! Como que o Senhor aguenta-nos? Como que o Senhor consegue suportar a nós? Quão fraca é a nossa fé? Quão frívolos somos? Como incrédulos nos tornamos? O que nos segura próximo de Jesus não é o que Ele tem a oferecer para nós, mas é o que Ele já fez por nós na cruz. Se a salvação perder o brilho para você, você não vai conseguir permanecer seguindo Jesus, porque não há nada mais que nos segura próximo de Jesus, a não ser o motivo de ser salvo. O que me faz todo dia adorar a Ele, não é as suas bênçãos, não é a roupa que eu uso, não é a comida que eu como, não é o carro que eu ando, não é a casa que eu moro, não é o dinheiro que eu ganho. O que me faz servir a Jesus todos os dias e crescer em admiração por Ele é o simples fato dos meus pecados terem sido perdoados e eu ter recebido uma nova vida. Eu não tenho nada, tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Eu não sou nada, eu não tenho nada, tudo vem de Ti e tudo é para Aleluia! Ti. Um dos temas centrais
desse texto é a incredulidade de pessoas que conviveram com Jesus e perderam a admiração por Ele. Ele se tornou um personagem comum. Estudar este capítulo devemos ter esse cuidado de, ao conviver com Deus, como aconselhou os hebreus, cuidarmos para não nos afastar dele. Deus leva a incredulidade a sério, de modo que nós devemos fazer o mesmo. Deus leva a incredulidade a sério. Você sabia disso? Deus leva a incredulidade a sério. Nós deveríamos levar a incredulidade a sério. O nosso coração vai se tornando incrédulo, vai esfriando, e a gente não leva a sério isso. A incredulidade de seus conhecidos. Jesus retornou a Nazaré, onde um ano antes havia sido rejeitado pelo mesmo povo e expulso da sinagoga. Está lá em Lucas capítulo 4, verso 16 ao 30. A primeira vez que Jesus voltou a Nazaré, depois que saiu, e Jesus foi à sinagoga, foi convidado para ministrar, e então Jesus é expulso de lá. Agora em Marcos, no Evangelho de Marcos capítulo 6, Jesus voltou uma segunda vez. Sem dúvida, foi uma demonstração da graça da parte do Senhor, dar às pessoas uma segunda oportunidade de ouvir suas palavras, crer e receber a salvação. No entanto, o coração do povo continuava endurecido. 2 vezes Jesus esteve lá. A primeira vez o expulsaram, da segunda vez o ignoraram. O texto que nós lemos, Jesus foi completamente ignorado. Ele não pôde fazer nada ali. Que triste. Pessoas que conviveram tanto com Jesus. Pessoas que conviveram tanto com Jesus e Jesus se tornou comum. Daqui saiu o tema desta noite: quando Jesus se torna comum. Irmão, não deixe Jesus se tornar comum na sua vida. Por favor, não deixe isso acontecer. Jesus é novidade todo dia. Novamente, a reputação de Jesus o havia precedido, e lhe foi permitido falar na sinagoga. Não devemos esquecer que ele ministrava a pessoas que o conheciam bem, pois havia crescido em Nazaré. Porém, era gente sem qualquer percepção espiritual. Jesus os lembrou do que havia dito em sua primeira visita, que um profeta não tem honra em sua própria terra e entre seu próprio povo. 2 coisas causaram espanto a essas pessoas: as palavras poderosas de Jesus e a sabedoria maravilhosa de Jesus. Interessante que as pessoas ficaram espantadas com as palavras poderosas de Jesus e com a sua sabedoria, mas o tratavam como comum. Era como dissesse assim: essa palavra aí é maravilhosa. Uau, que sabedoria, que poder há nele. Mas está vindo de Jesus, né? Jesus que eu já conheço há tanto tempo. É como se dissesse: eu já li tanto isso na Bíblia, perdeu o efeito para mim. Eu já ouvi tanto essa pregação, perdeu o efeito para mim. A gente vai se acostumando. Embora a gente sinta o poder, veja as maravilhas,
mas porque a gente trata Jesus como comum. Ele não pode fazer nada. Jesus não operou milagre algum enquanto estava lá em Nazaré, de modo que o povo devia estar se referindo a relatos que havia ouvido acerca dos grandes feitos e prodígios do Senhor. Na verdade, foi a incredulidade deles que impediu Jesus de realizar um grande ministério em Nazaré. Deixa eu parar aqui. Eles ouviam falar dos milagres que Jesus fazia em outros estados de Israel, em outras regiões, só porque a incredulidade deles impedia que Jesus fizesse os mesmos milagres que fazia lá, ali. Sabe, às vezes a gente crê muito num Deus, num Jesus distante, mas a gente tem dificuldade de crer, meu Deus, num Jesus que está perto de nós e convive conosco todo dia. A gente acredita no milagre que acontece lá, e a gente fica admirado com o que acontece na vida das pessoas, e a gente vê na internet, e tem gente, está me ouvindo aqui, que perde horas pesquisando sobre isso, se encantando com aquilo, e diz: uau, Jesus fez aquele aleijado andar, Jesus curou aquela criança, uau, quantos milhões de acessos, uau. Só porque quando vem para o culto na quarta-feira, no domingo, não acredita no Jesus que está aqui. Porque depende de um homem. Desculpe eu falar uma verdade para você. Você sabe por que os milagres não acontecem na sua vida? Porque você não está com os olhos em Jesus, você está com os olhos nos homens. Você sofre do efeito encantamento, você é encantada pela varinha mágica de alguns profetas por aí. E aí quem está em Nazaré, não veja nada acontecer. Nazaré ouve falar do que Jesus fazia lá. Mas quando Jesus estava em Nazaré, eles tratavam Jesus como comum. E Jesus não podia fazer nada. Então, por favor, não bota a culpa em mim. Não diz que o milagre não acontece na sua vida porque o pastor não ora, porque o pastor não jejua, porque o pastor não tem dom de cura, porque o pastor não tem dom para resolver a tua vida. Não bota a culpa em mim. É porque você trata Jesus como comum. Você admira Jesus à distância, mas você não tem admiração por Jesus presente. Se eu estivesse pregando isso numa outra igreja, eles receberiam um aplauso, mas como o profeta na sua terra não tem honra. Deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? Não em defesa minha, mas em defesa dos pregadores que pregam aqui, os pastores, filhos dessa casa. A igreja precisa ser madura e inteligente. Você acredita? Você concorda comigo? A igreja tem que ser madura e inteligente. Vez por outra eu encontro pessoas admirando quando vem algum convidado de fora. Isso é bonito, é maravilhoso. Mas se coloque no nosso lugar. A maioria das pessoas que fazem as plateias vibrarem, todos os dias ela tem uma plateia diferente na sua frente. São pregadores que eles estão sempre pregando numa outra igreja, numa outra igreja, numa outra igreja. Agora eu quero ver ele pregar, entra ano e sai ano, toda semana, 2, 3 vezes para o mesmo povo. E fazer o
povo ser curado, vibrar na presença do Senhor, derramar suas lágrimas, se quebrantar. A igreja precisa ser madura. Enquanto você fica admirando os outros pregadores aí fora, às vezes você deterioriza os grandes pregadores que estão todo dia ministrando na sua vida. Eu quero fechar esse ponto dizendo: é fácil admirar um Jesus à distância. Difícil é ter admiração por um Jesus presente. Dá licença, eu vou escrever isso que veio agora, tá? Tua presença me interessa, só tua presença me sacia. Eu sei que fiz a escolha certa, te entregando a minha vida. Só tua presença me interessa, só tua presença me sacia. Sei que fiz a escolha certa, te entregando a minha vida. Aleluia! É fácil admirar um Jesus à distância. Difícil é admirar um Jesus presente todo dia. A sua natureza humana, o velho, antigo e atual bom carpinteiro. A escolha certa, te entregando a minha vida. Meu lindo, só tua presença eu te amo. Me interessa, só tua presença me sacia. Eu sei que fiz a escolha certa, te entregando a minha vida. Só tua presença. Você admira o Jesus presente? Quantos admiram Jesus presente aqui? Eu estou a fim de pregar até a meia-noite hoje, já que veio pouca gente. Oh, aleluia! Eu não sou nada, eu não tenho nada. Tudo vem de ti e tudo é para Se a palavra está queimando no seu coração, eu não sou nada. diga para ele: Jesus, eu admiro o Senhor. Tudo vem de ti. Aleluia. E tudo é para ti. Glória a Deus. Aleluia. Alaracato robiase canta labagai. Eataraba chorobia canta lá. Você poderia estar vivendo muitos milagres, mas você trata Jesus como comum. Nós poderíamos estar vivendo um outro nível espiritual, mas nós tratamos Jesus como um simples nazareno. Nós temos admiração pelo mágico, pelo místico, e nós não admiramos aquilo que está conosco todo dia, toda hora, todo momento. Deixa eu dizer uma coisa para todos nós aqui: a verdadeira vida espiritual é aquela que só Deus vê. A verdadeira vida do crente, a vida cristã, a verdadeira, é aquela que só Deus vê. Oria canto robia lara se cantaraia. Che cantoria la se cantobia. Falo contigo nesta noite, diz o Senhor. Tenho estado contigo todos esses anos e você me tornou comum. Tenho andado com você e nunca te abandonei. Quando faltou pessoas sobre a sua vida, eu sempre continuei te sustentando. Só porque você não me dá a devida admiração, a devida admiração, diz o Senhor para alguém aqui essa noite.
E ando robi e canta e che canta lá. Oroie case cantor robi a canta laia. Tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Aconselho-te que de mim compre colírio para os teus olhos. Volte a enxergar como você enxergava antes. Volte a ver-me como você via no começo. Volte a se apaixonar por mim como você era apaixonado antes. Cadê aquele amor latente? Cadê aquela declaração de amor? Cadê aquela fome de cultuar? Cadê aquele desejo que não via a hora de chegar no culto para se reunir com os irmãos para adorar a Deus? Cadê? Aconselho-te que volte ao primeiro amor. Quando Jesus se torna comum na nossa vida, nós começamos a inventar programas para ficar com Ele. E quem se relaciona por programas é prostituto. Se a igreja de hoje precisa de um programa para se relacionar com Jesus, é porque ela está se prostituindo. Se você precisa de uma campanha, se você precisa de um óleo na sua testa ungido, se você precisa de qualquer acessório, se você precisa de um artista, pastor, traz mais pregador para o povo vir. Você quer se prostituir, você precisa de um programa. Não estou falando individualmente, estou falando em contexto geral como igreja. Porque uma igreja que se relaciona por programas, me perdoe, mas é uma igreja prostituta. Derakando robia se canta e achar. Yelara soria candebiaso. É bom que queime o nosso coração, mas não entre em pânico, porque o sangue de Jesus está aqui esta noite para nos remir, nos trazer de volta a esse lugar, aonde Jesus não é uma pessoa comum na nossa vida. Todo dia Ele é novo, todo dia é uma paixão nova, todo dia é um amor novo. Tive acesso a ti, o teu amor fez tudo novo. Para mim, nada é tão precioso. Hoje tenho livre acesso a ti. Tudo novo. Nada é tão importante para mim. Hoje tenho livre acesso a ti. Eu não quero ser saudosista, mas quando criança nós congregávamos numa igrejinha tão simples. O pregador era analfabeto. O dirigente da congregação por muito tempo foi o irmão Zé Lourenço, lá na Cachoeira. Pobre, tinha 10 filhinhos, trabalhava de dia para poder comer à noite. Hoje ele até é um homem que tem mais um pouco de condições. Não sabia nada, mas passava o dia todo com uma máquina de veneno de 15 litros nas costas, passando veneno e orando em línguas. Passando veneno e orando em línguas, o dia todo. Subindo morro, bananal, descendo. Quando nós íamos para a igreja, víamos de longe, de bicicleta, de carroça, de carro de boi, de tudo que era jeito, de a pé. Uau, e quando o culto abria, na verdade o culto começava de porta fechada. Primeira meia hora, 40 minutos, era de joelho dobrado e rosto no chão, clamando, orando a Deus. A igreja era uma coisa mais linda, era um barulho de oração. Depois abria com 3 hinos da harpa, era uma maravilha. E o pessoal trabalhava na roça, cansado, debaixo de uma carga exaustiva.
Vínhamos com os garrão tudo rachado, de chinelo de dedo. Muitos de nós não tínhamos um sapato quente para botar. Dormíamos embaixo dos bancos, enrolado nos cobertores. A mãe fez comida para 10, 15 peão durante o dia, mas à noite ela tinha força para vir para a igreja adorar a Deus e trazer os filhos nas costas. Por quê? Qual é a diferença? A diferença é que Jesus era uma novidade todo dia. Hoje nós temos carro com ar quente, ar condicionado. Hoje nós temos boas roupas, temos bons calçados, temos um bom som para ouvir, mas só porque Jesus se tornou comum. Tem misericórdia de mim, Senhor. Talvez para você isso seja muito estranho, mas alguns aqui viveram isso e sabem que dá para resgatar. Eu acredito que dá para resgatar. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Nos faz ser essa igreja que Jesus queima no nosso coração todo dia. Quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. E quem quer desculpa sempre vai encontrar. Sempre vai encontrar. Mas quem quer faz. Se você quer alguma coisa, ninguém segura você. Se você enfiar uma coisa na sua mente, ninguém tira, e você vai atrás e você luta. E principalmente quem é teimoso igual eu, se enfiar na cabeça, pode dizer a multidão, dizer não, pois você vai lutar, passar anos, menos anos, até acontecer. Assim deve ser a fome por Jesus. Você tem uma fome dentro de você. Ai, Jesus, todo dia que você acorda de manhã, você diz: eu quero mais, eu não estou contente, eu não estou satisfeito, eu preciso conhecer um pouco mais. Ai, meu Deus, que desespero. Tem algo a mais que eu ainda não acessei. Tem um lugar ainda que eu não entrei. Eu quero. Todo dia eu quero mais, 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 todo dia eu quero mais. Por favor, eu sou um simples pregador matuto. Eu sou um pregador da roça. Eu não sou um grande pregador. Eu não sou um grande orador. Eu sou um pregador da rua. Mas por favor, absorva isso essa noite. Absorva isso, por favor. Pelo amor de Deus, dê uma resposta a isso. Se você trata Jesus como alguém comum, sua vida será comum. Mas se nós tratarmos Jesus como alguém extraordinário, todo dia a nossa vida será extraordinária. Eu estou correndo. Todo dia. Eu estou correndo para ti. Ulacande que a sorri alaiacha. E andorobia canta e canta. Desperta a tua igreja, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Ressuscita a parte de nós que está morta, Senhor. Você quer ver uma coisa? As coisas estão tão invertidas que hoje, se nós não fazermos divulgação toda semana, as pessoas deixam de vir à igreja. Você quer ver uma coisa? Se nós não gravarmos stories e fazer chamada e botar nas redes sociais e mandar nos status do WhatsApp, e se não estiver sempre agitando, sempre movimentando, as pessoas param de vir. O que é isso, gente? Você quer ver uma coisa? Se eu não terminar o culto no horário, as pessoas começam a levantar e começam a ir embora. Com exceção daqueles que têm medicamento para tomar, respeito, amém, tranquilo. Mas eu sei que muitos é porque não suportam
2 horas e meia de ouvindo uma palavra, adorando a Deus. Eu estou cansado, eu preciso dormir para trabalhar, amanhã eu acordo cedo. Se você entendesse que o tempo que você ouve a palavra revigora muito mais as suas forças do que 8 horas de sono, você ficaria mais ouvindo palavra do que dormindo. Você só precisa entender isso. Até quando nós seremos neófitos na fé? Nós vivemos pelo Espírito, gente. Nós vivemos pelo Espírito. Tem gente que quando eu prego isso, faz cara feia, né? Você pode me chamar de menino, você pode me chamar do que for. Não estou nem aí para a sua opinião, a meu respeito. Não vou mudar para agradar uns que não gostam. Se você não gosta, está se acomodado, procura um lugar que você se encaixe na sua frieza. Mas enquanto Deus nos der força, nós vamos continuar batendo nessa tecla, denunciando, gerando desconforto, para que a qualquer momento haja um despertar de amor por Jesus, de vida nova todo dia, vida nova todo dia, vida nova todo dia. Se a sua vida cristã ela é comum todo dia, se você vive uma vida comum todo dia, se a sua vida com Deus se tornou uma rotina habitual que não acontece nada, é porque você trata Jesus como alguém comum. Agora comece a tratar Jesus todo dia como novidade na sua vida, e todo dia você vai viver novidade de vida, todo dia, todo dia, todo dia. Eu garanto para vocês. Qual foi o erro dos nazarenos? O que havia de errado com eles? Deixa eu dizer para você, qual foi o erro dos nazarenos? O que tinha de errado com eles? Porque não conseguiram crer no Senhor e experimentar seu poder e sua graça, como outros experimentaram. Outras comunidades experimentaram da sua graça, outras comunidades conseguiram crer no carpinteiro como Senhor, e eles não conseguiram. Por quê? Porque pensavam que o conheciam. Palavras como essa têm de, ou melhor, palavras como essa não atraem muita gente, viu? Mas palavras como essa firmam aqueles que estão. Qual foi o erro dos nazarenos? Por que eles não aceitaram e não creram no carpinteiro como Senhor, como outras comunidades estavam crendo? Simples. Porque eles o conheciam. É triste para alguém que já convive com Jesus há muito tempo e ele se tornou comum, não consegue mais crer no que Jesus pode fazer. Eis aqui uma grande chave. Talvez para você não faz sentido, mas para mim, enquanto estudava, moeu o meu coração. Conviveu com Jesus há tanto tempo. O problema dos nazarenos era porque conhecia Jesus. Conheciam tanto Jesus, que Jesus se tornou comum. E agora não conseguiam acreditar no que Jesus podia fazer. Isso é que acontece conosco também. Esse é o nosso grande problema até hoje. Pensamos que de fato conhecer Jesus, pensamos que de fato conhecemos Jesus, quando na verdade não o conhecemos.
Afinal, Jesus havia sido vizinho deles por cerca de 30 anos, e todos o viram trabalhar como um carpinteiro, de modo que para eles, Jesus parecia ser apenas mais um nazareno. Não se acostume com Jesus. Se acostumar com Jesus, talvez vai gerar em nós uma incredulidade de dizer: Jesus pode fazer na vida dos outros, mas não faz na minha. É só Jesus, né? É só mais uma oração. Não se acostume com a oração. Não torne comum o nome de Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder. Se tornarmos comum o nome de Jesus, quando nós precisarmos usar o nome de Jesus, parece que para nós não vai surtir efeito. A simplicidade de Jesus. Era um cidadão comum, e o povo não viu motivo para se sujeitar a ele. Precisamos crer em Jesus em sua simplicidade, sem perder a sua deidade. Creia no Jesus simples, sem perder a deidade dele. Ei, nós recebemos Jesus como um carpinteiro, ou só como um rei? Não é todo dia que você convive com Jesus como um rei. O rei você adora, vai diante do trono, enfim, ele estende o seu cetro para você. Nós como igreja, nós recebemos Jesus como um carpinteiro todos os dias. Carpintaria fala da simplicidade de Jesus. Só porque às vezes nós recebemos Jesus só como carpinteiro, aliás, só como rei, e perdemos o senhorio da sua simplicidade. Jesus foi desprezado por seus amigos e família, como disse Públio, o sírio, que viveu em 2000 anos antes de Cristo: a familiaridade nutre o desprezo. A familiaridade nutre o desprezo. É daqui que vem aquela célebre frase: intimidade é o maior agente da desonra. Um nível de intimidade fora dos padrões bíblicos, ela é depreciativa. Quando você está casado, se você não vive essa intimidade segundo a palavra de Deus, pode acontecer o que muitos dizem: meu casamento se tornou comum, nos tornamos igual dois irmãos dentro de casa, não nos respeitamos, não temos mais desejo um pelo outro, faltou respeito. É porque a familiaridade nutre o desprezo. Não despreze Jesus. A intimidade é o maior agente da desonra. Até admiramos de longe, mas quando começamos a conviver, tratamos como comum. Esse não é o verdadeiro perfil da intimidade. O verdadeiro perfil da intimidade, volto a repetir: quanto mais você convive, mais você ama, mais você respeita e mais você admira. Quanto mais você ama, quanto mais você convive, mais você respeita, mais você ama e mais você admira. Assim deve ser entre nós também. Quanto mais nós convivemos uns com os outros, mais nós nos amamos, mais nós nos respeitamos e mais nós nos admiramos. Quem dera com Jesus. Esopo, um filósofo, escreveu uma fábula para ilustrar essa verdade, falando de uma raposa que nunca havia visto um leão. Quando se encontrou com o rei dos animais pela primeira vez, a raposa quase morreu de medo.
Num segundo encontro, não estava mais tão assustada. Na terceira vez, já estava conversando com o leão. É assim que acontece, disse Esopo. A familiaridade faz com que até as coisas mais assustadoras pareçam inofensivas. Por favor, não perca o senhorio na simplicidade de Jesus. Esse é o grande mal da sua vida, da sua casa. Talvez você é um belo religioso, você conhece a Bíblia melhor do que qualquer um aqui dentro, mas a sua casa, Jesus é alguém totalmente comum. Ele perdeu o brilho lá dentro. Não há respeito por Ele, não há amor crescendo por Ele, não há admiração por Ele. A nossa fé se tornou comum, o nosso evangelho é comum. A familiaridade, ela nutre o desrespeito. Eu sei que você quer ir embora, mas eu estou fazendo só de pirraça. Estou brincando, gente. Eu estava com tanta vontade de pregar isso hoje, irmãos. Mesmo que você talvez não esteja fazendo muito sentido para você, mas alguém vai assistir na internet, talvez para alguém vai fazer sentido. Oh, Espírito Santo. Queria tanto ser um pregador itinerante, todo dia pregar para um povo diferente. Ia ser tão bom, né, Jorinha? Nós todo dia, né, ministrar para um povo diferente, né, pastor Eliezer? Mas eu também estou feliz em estar aqui. Amém? Sabe como é que a gente se sente? Às vezes a gente que prega só para uma igreja só toda a vida, a gente se sente como num deserto. Todo dia você está naquele deserto, gritando, bradando: convertei-vos, sejam mudados, transformem. E a gente vai continuar aqui nesse deserto, até a hora que vencer o nosso tempo, ou Jesus mudar nós por uma outra esfera. A questão é que a gente faz com todo amor, todos os dias. Eu nunca subi aqui em cima, posso subir aqui em cima cansado, medicado como eu estou agora, cheio de remédio para poder pregar, mas sempre o meu coração está queimando. Nunca subi aqui com o meu coração frio, sempre como se fosse a última vez que eu pregasse. Glória a Jesus. Esses dias alguém me disse: pastor, eu até queria congregar com vocês, mas os cultos de vocês terminam 10 horas, né? Sério? Me falaram sábado, para ser bem preciso, sábado agora. Até eu gosto, tudo é legal e tal, mas todas as igrejas terminam 9 horas, pastor. 9h30, máximo 9h30, é muito tarde já. Eu baixei a cabeça, engoli seco, porque não tinha como eu explicar. Eu não posso investir tempo em pessoas que não estão vendo o que eu estou vendo. Não adianta, não vai entender. Então, você que se presta a esse trabalho de ficar até as 10 da noite aqui, eu agradeço a sua paciência. Mas nós carregamos algo aqui nessa casa. E eu quero dizer para vocês que não é porque a gente gosta, não, é porque a gente tem um peso esmagador, que se nós não falar, a gente morre. Só isso. Se eu não falar, se nós não pregar, a gente morre. Eu não consigo. Eu não sou culpado, mas o culpado é aquele que colocou isso dentro de nós. A gente já se cobrou muito, a gente já se
autodegladiou muito. Nós queríamos ser uma igreja assim, igual ao do R.R. Soares, bem redondinho, tudo bonitinho. Mas não conseguimos. Então, nos perdoe, você que a gente talvez não consegue, né? Mas a gente já cansou de lutar contra isso, tá, gente? Por isso que nós nos rendemos e a gente deixa fluir. E aqueles que entenderem, que fiquem. Aqueles que não entenderem, que Deus dirija para congregar no outro lugar. Tem tantos lugares bons também aí. Não somos a única igreja não. Tem muita igreja abençoada nesta cidade. Então que se encaixe e vá servir a Deus no outro lugar. Mas não queira mudar nós, que a gente não vai mudar. Convém, no entanto, considerar essa ideia com cautela. Eu vou encerrar, fique tranquilo. Podemos, por acaso, imaginar marido e esposa desprezando-se só porque são íntimos? Os dois amigos que começam a se tratar com desdém só porque sua amizade cresceu ao longo dos anos? Philip Brooks, um erudito, expressa-se perfeitamente ao dizer: a familiaridade nutre o desprezo somente quando se tratam de coisas ou pessoas desprezíveis. O desdém demonstrado pelos nazarenos não refletia coisa alguma do caráter de Jesus. Antes, revelou muita coisa sobre a natureza do próprio povo. Alguém entendeu? Eles trataram Jesus comum, mas ser comum não fazia parte do caráter de Jesus, fazia parte do caráter da comunidade de Nazaré. Eles eram comum, Jesus não. Jesus era novo todo dia, todo momento. Então, por nós sermos de hábitos, por nós sermos de rotina, por nós sermos de vida comum, às vezes nós queremos encaixar o sobrenatural dentro da nossa natureza, queremos encaixar o extraordinário dentro do ordinário, porque nós somos comum, às vezes nós tornamos Jesus comum. É isso que esse filósofo historiador está dizendo. Mas só porque ser ordinário, ser natural, está totalmente fora do senhorio de Jesus. Mesmo nós tratando Ele como comum, aqui eu fecho. Mesmo nós tratando Ele como comum, não fará dele uma pessoa comum. Sabe o que vai acontecer se você tratar Jesus como comum na sua vida? Exatamente o que aconteceu com Nazaré. Jesus vai procurar um lugar aonde o trate com admiração, porque o verso de número 6 diz que ele partiu. Irmão Macarini e irmã Mirelle, quando eu li isso, entrou uma flecha dentro de mim que me doeu, ao ler que Jesus foi embora, porque trataram ele como comum. Pastores, obreiros da casa do Senhor, igreja de Jesus, se nós tratarmos Jesus como comum, Ele não se submeterá a isso. Ele pode partir e procurar um ambiente que o trate como alguém sobrenatural. E Jesus partiu. Isso não dói dentro de você? Os milagres vão embora, as perspectivas de melhoras vão embora, os sinais de Deus vão embora.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Naquele tempo, o carpinteiro era um artesão respeitado, mas ninguém esperava que um carpinteiro fizesse milagres ou ensinasse verdades espirituais na sinagoga. De onde tirava todo aquele poder e sabedoria? De Deus ou de Satanás? Porque seus irmãos não tinham o mesmo poder e sabedoria? E mais, porque nem mesmo eles acreditavam em Jesus? Vamos parar aqui e continuamos daqui, quarta-feira que vem. Amém. Eu estou correndo para ti, eu estou buscando. Como homem comum, eu lhe peço perdão por ser tão cansativo. Mas como vaso nas mãos de Deus, um dia cada um de vocês terão que dar conta dessa palavra. Coloque-se em pé, queridos. Um lugar aos teus pés, eu estou correndo. Eu estou correndo para ti, eu estou buscando. Um lugar aos teus pés, só tua presença me interessa, só tua presença me sacia. Sei que fiz a escolha certa, te entregando a minha vida. Só tua presença me interessa, só tua presença me sacia. Sei que fiz a escolha certa, te entregando a minha vida. Só tua presença me interessa, só tua presença me sacia. Sei que fiz a escolha certa. Aleluia. Eu não sou nada, Eu não tenho nada. tudo vem de ti. Você ama Jesus? E tudo é para Então nada ti. vai parar você. Eu Eu não sou nada. Eu não tenho nada. Tudo vem de ti. E tudo é para ti. Nada é tão importante para mim. Nada é tão precioso. Hoje tenho livre acesso a ti. Teu amor fez tudo novo. Nada é tão importante para mim. Nada é tão precioso. Hoje tenho livre acesso a ti. Teu amor fez tudo novo. Eu não sou nada. Espírito Eu Santo, não tenho nada. Tudo vem de nós nos arrependemos da nossa frieza espiritual. para ti. Nós pedimos perdão por tornar o Senhor comum na nossa vida todos os dias. Pedimos perdão porque vir um culto é cumprir uma agenda. Viemos um culto porque, enfim, temos hábitos e temos compromissos, né? Nós não viemos porque o Senhor é uma novidade para nós. Vimos um culto como se nós estivéssemos fazendo um favor para ti. Olha como eu estou te ajudando, ó, eu vim na igreja. Miseráveis, como somos miseráveis. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tratamos tantas pessoas com admiração na nossa vida. Admiramos o gerente do banco da nossa conta. Admiramos o psicólogo que nos atende, o advogado, o médico. Admiramos tanta gente.
e tratamos o Senhor como uma figura comum todos os dias. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nossa vida vai se tornando comum, Senhor, e nós não vamos percebendo. A nossa vida vai se tornando uma rotina espiritual. Entramos na igreja e saímos do mesmo jeito e nada acontece. E a nossa oração vai esfriando, e quando menos perceber, nós já colocamos outras coisas no lugar da oração. Nos perdoa, Senhor. E então nós não te amamos mais como te amávamos no começo. E começamos a amar outras coisas. E começamos a desrespeitar a Ti. Começamos com práticas de falta de respeito. Começamos a desejar aquilo que não é nosso. E isso te desrespeita. Começamos com hábitos de pecados e a gente diz: fazer o quê? Não consigo vencer. E a gente te desrespeita. É uma bebida que a gente dá numa pornografia. É um desejo por uma coisa que... E a gente começa a te desrespeitar. É uma intenção no nosso coração. É desejar aquilo que é do outro. E a gente começa a morder os lábios. Se sentir atraído por aquilo que não é para nós. E a gente te desrespeita. Nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Senhor, se torna comum. E aí agora nós precisamos de um programa. Nós precisamos de um programa, porque se não tiver um programa, se não tiver uma coisa que me motiva, se eu não tiver até um ministério, às vezes o meu ministério se torna uma prostituição. Porque se tirar o meu ministério da minha mão, eu não consigo mais servir a Jesus. Se tirar o ministério da minha mão, eu esfrio na oração, eu esfrio no jejum. Se parar o meu ministério, para a minha vida com Deus. Prostituto. Nos relacionamos por prostituição espiritual. E a gente diz: eu quero fazer alguma coisa para Ti, Jesus, porque se eu fazer alguma coisa para Ti, aí eu consigo ficar firme. Prostituição. Nós temos que estar firme em Jesus, porque Ele é uma novidade todo dia, e porque Ele perdoou os nossos pecados. Independente de programas, independente de talentos, independente de ministério, independente do que eu faço num projeto, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E a vida, que tome cuidado, porque se for necessário eu abro mão dela. Eu abro mão de tudo, mas eu não abro mão do senhorio na simplicidade de Jesus. Todo dia. O meu boa noite vai ser para Ti hoje, Jesus, quando eu deitar. E o meu primeiro bom dia vai ser para Ti ao levantar. O Senhor é a minha novidade, o Senhor é o meu maior amor, o Senhor é quem eu devo mais respeitar. Me ajuda. O Senhor é quem eu devo mais admiração.
Perdoe o evangelho fraco que nós vivemos. Perdoe. Em nome de Jesus. Se você quer uma oração, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Essa é uma noite de nós nos arrependermos. Estou voltando. É uma noite de arrependimento. É uma noite de pedir perdão. É uma noite de se envergonhar. É uma noite de nós termos vergonha do tipo de crente que nós temos sido. Pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Você que entra na escala do 30 horas de oração, você que consentiu botar o seu nome lá, você que é um líder de ministério, você que consente, você sabe o seu horário, você olha a sua escala e você não aparece na hora, você vai ter que dar conta disso, tá? Diante de Deus. Você acha que está lidando com quem? Com criança? Você que é pastor, você que sabe da sua escala, você consente, você concorda, e na hora você não aparece, não justifica, não fala nada, você quebra o elo da corrente. Você vai ter que dar conta disso, tá? Amós diz que tudo está nu e registrado diante daquele a qual um dia nós teremos que prestar conta de tudo. Você vai ter que dar conta do evangelho fraco, do evangelho hipócrita que você vive. Ou você acha que a gente não vê, que Deus não está vendo e que Deus não mostra para nós? Feche os seus olhos. Pode ministrar, pastor Jonatas. Vamos colocar as mãos sobre os nossos irmãos. Vamos orar um pelos outros. Você que ficou aí na cadeira aí, procure alguém e ore com alguém. Chegou na minha tormenta. Se você está com a sua esposa, ore com a sua esposa. Meus problemas transformou minha tristeza. Mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas. Ajuda todos nós, Senhor. Minha cabeça. Ajuda todos nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. O meu Pai não me rejeita. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu Papai. Em nome de Jesus. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Em nome de Jesus, assim vem sobre o teu filho, assim vem sobre todos nós, sobre o nosso corpo de obreiros, assim vem sobre a tua filha. O Espírito Santo está dizendo para você: receba as suas lágrimas, receba o seu coração nesta noite, receba a sua entrega. Sei da sua sinceridade, sondo a sua verdade, encontrei verdade em você. A sua fraqueza é a sua verdade. Minha tormenta me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira.
vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai Uracantará, sorobia cantarai. me chegou, Incendeia ela novamente, Espírito Santo. me livrou em meus problemas. Oh, Jesus não será mais comum na sua vida, minha filha. Tristeza, Não, 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 não. Assim seja sobre a vida da Ruana. roupas novas, pois Assim seja, todo dia um novo milagre. Todo dia um novo milagre. Todo dia um novo milagre. Todo dia um novo aspecto. Oh, todo dia. Só Jesus é suficiente. Por isso que as decepções não param. As decepções nunca vão parar. desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. E eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Você vem aqui, Kelly. Me chegou, Oraya sorobalabagai. me livrou. Xeraya sorobia cantarai. Queima ela, Espírito Santo. Incendeia aí. Minha tristeza, Em nome de Jesus, ajuda a tua filha, Senhor. minha vida inteira. Seja assim conforme a tua fome a partir de hoje. Roupas novas, Conforme a tua fome a partir de hoje. minha cabeça, Assim nós declaramos em nome de Jesus. lugar na mesa. O meu pai Aleluia. me chegou, Xaraya sorobia cantalabagalabaga. me livrou em meus Yara sorobia cantarabachorobiaga. transformou minha tristeza e mudou Você que está aqui, levante-se. Você que está aqui na frente, fique em pé. me vestiu com roupas novas, Aleluia. pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Aleluia. O meu pai não me leva-me ao lugar. Amém, Duda. Você sabe o que é comum? Onde só você e eu Você sabe o que é comum? O que não tem novidade nenhuma? Que é sempre a mesma coisa? meu papai. É o inimigo da sua alma. O diabo é comum. Não tem nada de novo nele. É tudo mentira. Jesus é novidade. O Espírito Santo fala para encerrar aqui na sua vida nessa noite. Embora a sua vida seja comum, amanhã, quinta-feira, talvez não vai mudar nada. Os problemas estarão lá, as dificuldades, os desafios. Embora a sua vida seja comum, mas Jesus será a sua novidade todo dia. Todo dia. Embora sejam as mesmas pessoas, o mesmo emprego, as mesmas dificuldades, as mesmas realidades. Mas o que muda não é a sua realidade. O que muda é que Jesus é o novo na sua vida todo dia. E não esqueça o conselho. Se você tratar Jesus com admiração, a sua vida também será admirada. Se você tratar Jesus como sobrenatural, a sua vida será um sobrenatural. Não trate Jesus como comum, porque senão a sua vida não passará disso aí. E vamos recapitular o último. Você ama Jesus? Pergunta aí para o teu amigo, tua esposa aí. Você ama Jesus? Pergunta aí. Se a resposta for sim, então diga: nada pode parar você. E se você parou, é porque faltou amor por Jesus. Aleluia. Abra os braços assim. Dá uma piscadinha para quem está do seu lado e diz: vem para o abraço, vem. Vem para o abraço, vem.
chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida. Cante para encerrar. Me vestiu com roupas novas. Levante a sua mão, solte a sua voz. Minha cabeça me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Você pode adorar Ele porque Ele falou com você. Alguém pode fazer barulho aqui, pelo amor de Deus? Você pode dar um glória, um aleluia. Dizer obrigado, Jesus, por me tirar da mesma vida. Minha cabeça um lugar à mesa. O meu Pai não me rejeita. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Oh, aleluia. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Uhul! Júlia, faça assim, ó. Você tá fazendo assim só para me agradar, né? Tá louco para ir embora. Semana que vem tem mais. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Senhoras e senhores, boa noite. Até a próxima. Obrigado a todos. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Pai, nós oramos por todos os enfermos. Liberamos a cura nesse momento, Senhor, para a Viviane. Liberamos a cura para a mente, para o cérebro. Essa enfermidade que os médicos não estão achando, nós declaramos agora curada. Repreendemos essa enfermidade em nome de Jesus. Lá naquele hospital da Casa das Clínicas de Porto Alegre, liberamos a Viviane curada. Viviane, seja curada agora aí. Sinta o toque de Deus na sua mente. Repreendemos essa enfermidade. Saia em nome de Jesus. Amém, irmãos? E sem ti eu sei que morro. Apresentamos todos esses pedidos de oração a ti, Senhor. Declaramos cura também sobre esses pedidos em nome de Jesus. Meus problemas transformou